Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero encontrar todos vocês bem e com saúde. Para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro e vou estar ministrando as aulas de matemática para vocês a partir de agora, tá? Então sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de matemática do eixo 4 aqui do ano letivo de 2023. E nessa primeira aula nós vamos compreender e aprender um assunto que é muito legal, ao mesmo tempo é muito importante, que é o uso de símbolos matemáticos. Então, frequentemente nós encontramos por aí, seja em livros, cadernos, panfletos, símbolos como esse símbolo de mais, de vezes, símbolo de menos, símbolo de dividir, que são utilizados na matemática. Mas a questão que fica é, por que esses símbolos são utilizados? Qual a importância deles para a compreensão da matemática? Isso é o que nós vamos descobrir hoje, tá? Então, só para introduzir o assunto, nós percebemos que no português, só para dar aquela contextualizada, não misturando as matérias, no português são utilizadas letras, acentuação, outros sinais para que seja possível formar sentido nas palavras e para que seja possível também a gente entender toda aquela mensagem que a frase está passando. Na matemática não é diferente. A matemática não pode ser um amontoado de números sem fazer sentido. Ela precisa fazer sentido. E para que ela faça sentido é que são utilizados os sinais. Eu posso ter aqui 3, 2, 1, 4. O que é isso? 3, 2, 1, 4. Mas se eu tiver 3 mais 2 dividido por 1 mais 4, aí sim já vai ter sentido. Você vai dizer, poxa, aquilo ali é uma continha. Vou responder. Então, os sinais é muito interessante para que seja possível dar sentido à matemática, dar sentido aos números. E exatamente por isso, então, que foram criados os símbolos matemáticos, como esse sinalzinho que nós estamos vendo aqui. Para quem conhece, é o sinal de mais. Então, vamos lá. Os símbolos matemáticos, então, trazendo mais uma vez a definição, são sinais utilizados em cálculo de fórmulas matemáticas. Cada um deles vai possuir uma função e destinação diferente. Então, o símbolo de mais possui a função que só ele possui. O símbolo de menos possui a função que só ele possui. Não dá para ter mistura, não dá para confundir. Cada um possui sua função diferente, sua destinação diferente, organizando então as fórmulas e os cálculos. Quem quer aprender matemática, quem quer ensinar matemática, quem quer aplicar matemática, quem quer aprender a fazer conta, tem que saber, tem que conhecer os sinais matemáticos na prática. Então é isso que vocês vão aprender nessa aula de hoje. Vamos então conhecer os sinais? Temos aqui os principais símbolos matemáticos utilizados nas contas. Primeiro, nós temos o símbolo mais comum, que é o símbolo de adição. É o sinalzinho de mais, que todo mundo conhece. Esse símbolo é utilizado quando você quer somar um algarismo, um número com outro. Então, 1 mais 2, 3. 1 mais 2. Então, esse é o símbolo de adição, o símbolo de soma. Temos também o símbolo de subtração, que é quando você quer subtrair, diminuir um número do outro. Então, por exemplo, 2 menos 1, 1. Esse símbolo significa 1 menos. Temos o símbolo de mais ou menos. Então, 2 mais ou menos 3. Isso é muito utilizado em algumas contas mais complexas. Geralmente não utilizamos esse símbolo no cotidiano. É mais para aquela galera que está na faculdade, que está no trabalho, que está em espaços um pouquinho mais avançados e precisa utilizar símbolos mais complexos. Mas para a gente aqui é um símbolo que não é tão comum de utilizar. Tá? Temos o símbolo de multiplicação, que pode ser aquele X que a gente conhece, pode ser um pontinho e pode ser um asterisco. Todos os três vão representar a mesma coisa, que é a multiplicação. Então, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2 vezes 1, que dá 2. Tá? Todos eles representam a mesma coisa, o X, o asterisco e o pontinho. Tá? Temos também o símbolo de divisão, é quando eu quero dividir um número pelo outro. Por exemplo, 8 dividido por 4, dá 2. Eu posso utilizar o símbolo de dividir, que é um tracinho com duas bolinhas em cima e embaixo. Temos os dois tracinhos, os dois pontinhos, e temos a barra. Todos esses sinais são utilizados para cálculo de dividir, quando você quer subtrair um número do outro. Então, 2 dividido por 1, 2 dividido por 1, 2 dividido por 1. Tanto a barra, quanto os dois pontinhos, quanto o tracinho com a bolinha, simbolinho embaixo, vão ser utilizados para conta de divisão. Tá? Temos também o símbolo de igualdade, que é o símbolo de igual. Geralmente ele é utilizado no final de contas, quando você quer dar o resultado. Então, 3 menos 1 é igual a 2. Aí você usa esse sinalzinho, por exemplo, aqui, 1 mais 2 é igual a 3. Temos também o símbolo de diferença, que é o símbolo de igual com tracinho no meio. É quando você quer mostrar que o resultado
naquela conta é diferente daquele que está no final. Por exemplo, 3 é diferente de 2, ou então 4 mais 1 é diferente de 7. Se você parar para analisar, 4 mais 1 é 5. E 7 é uma resposta errada. Se você escrever esse sinalzinho de diferença, a conta vai estar certa, porque mostra que o resultado é diferente daquele que está escrito. Tá? Temos também o símbolo de aproximadamente igual, que é o símbolo de igual com um tio em cima. Temos o símbolo de maior que e de menor que é utilizado para representar números que são ou maiores ou menores do que o outro. Então, se eu tenho 2 maior que 1, ou então 1 é menor que 2, você utiliza aquele símbolo. Símbolo de maior ou igual e menor ou igual. Temos também outros símbolos, que é o símbolo de muito menor, símbolo de muito maior, o símbolo da raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 25, você vai representar com esse símbolo aqui. Símbolo da porcentagem, símbolo de fatorial, que também é um pouquinho mais avançado, a gente acaba não usando muito. Por último, parênteses e colchetes, que são utilizadas também em expressões numéricas, uma coisa que vocês vão aprender mais para frente, então já é interessante saber. Aqui está a aplicação. Isso aqui acaba sendo uma expressão numérica, tá? Seu resultado. Isso aqui é uma expressão numérica, então você percebe que há o uso dos colchetes e há o uso dos parênteses também, tá? Então, passando agora para o símbolo dos conjuntos. Cada conjunto, seja ele o conjunto dos números naturais, números inteiros, números reais, números racionais, vai ser representado por símbolos. Geralmente é uma letra. Então, números naturais é representado por esse N, com 2 tracinhos. Temos a letra Z, para representar o conjunto dos números inteiros. Letra R, para representar o conjunto dos números reais. E a letra Q, que é o símbolo utilizado para representar o conjunto dos números racionais. Caso você tenha uma dúvida, pode acabar pesquisando alguns sites de matemática ou mandando aqui nos comentários para a gente esclarecer o que são cada um desses conjuntos. Mas cada um vai corresponder a determinado grupo de números da matemática que possuem características em comum. Tá? Cada grupo, cada conjunto é representado por uma letra. Então, letra N, letra Z, letra R e letra Q também. Tá? Então, esses são os principais símbolos utilizados em matemática, cada um com sua finalidade. Temos o símbolo de mais, que é o símbolo de soma, símbolo de dividir, símbolo de subtrair, símbolo de multiplicar. São símbolos que nós vemos frequentemente em jornais, revistas, livros. E aí, esclarecemos nessa aula a aplicação e o que significa cada um. Tá? Espero que todos vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai esclarecer assim que possível. Tá? Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.